Fala galera do Palpite Campeão, vamos para mais um concurso da Loteca, concurso 1219, com prêmio estimado em R$ 1 milhão. Na loteca passada aí nós acertamos 11 palpites, tá? Tivemos algumas zebras aí, algumas surpresas. Só que essa semana a gente vai forte aí para acertar esses 14 números, tá? A última loteca ela estava acumulada, tá? Em R$ 2 milhões. Houve 7 ganhadores, se eu não me engano. E essa grade agora veio com 10 jogos da Série A e 4 jogos europeus, tá? Então vamos para cima aí para mais um concurso da Loteca. Só lembrando, tá? A Loteca é um jogo para maiores de 18 anos, sempre jogue aí com responsabilidade, jamais gaste um dinheiro que vai lhe fazer falta ou algum dinheiro que você já tem compromisso para ele, tá? Sempre encare isso aqui como um jogo esportivo que ele é, tá? Um jogo recreativo, nunca faça loucura, tá? E vamos para mais um concurso aí. Vamos para a análise dos 14 jogos a partir de agora. Vamos lá, nossa primeira análise é do primeiro confronto, tá? O confronto entre Mirassol e Palmeiras, jogo bem difícil, tá? Da Loteca, não é à toa que foi escolhido, tá? O Mirassol ocupa a quarta colocação do campeonato com 56 pontos, 4 pontos a mais que o Bahia, que vem na quinta colocação. Então é de extrema necessidade que ele vença esse jogo, tá? Para se manter ali com essa vantagem para o Bahia. Está no G4, vai direto para a Libertadores, né? Já o Palmeiras é o líder, né? O Palmeiras vem aí de uma sequência de jogos bastante duros, tá? Palmeiras fez ali o impossível contra o LDU, perdeu de 3-0 e ganhou de 4-0 em casa, tá? O Palmeiras também não pode nem pensar em perder esse jogo, porque o Flamengo está vindo aí na cola, apesar de que o Flamengo acabou empatando contra o São Paulo ontem, tá? Então o Palmeiras precisa vencer para se manter aí na liderança do campeonato, tá? Esse jogo aqui eu vou de duplo, tá? Eu acredito numa vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras é sim melhor time que o Mirassol. Para te falar a verdade, o Palmeiras é melhor do que a maioria dos times brasileiros. Eu acho que tá ali igualmente entre o Flamengo, tá? Tem um ataque, para mim, um dos melhores ataques aí do campeonato, Vitor Roque e Flaco, tá? Então, cara, essa defesa do Mirassol vai ter muita dificuldade em conter esses caras. Porém, o Mirassol em casa faz jogos bem fechados, tá? E joga ali no contra-ataque. Por esse motivo, eu vou colocar também um empate. Então, eu vou usar meu primeiro duplo, tá? Vai ser Palmeiras e empate nesse jogo aí, tá? Então, esse é o nosso primeiro palpite aí do jogo, beleza? Confronto 2 entre a equipe do Sport de Recife contra o Atlético Mineiro, tá? Esse confronto aqui é entre o Lanterna, que está já virtualmente já rebaixado, tem 17 pontos, ocupa a última posição, tá? Nos últimos 5 jogos, vem 4 derrotas seguidas e um empate contra o Ceará. Já o Atlético Mineiro aí vinha de uma sequência muito ruim, porém vem se recuperando dos últimos 5 jogos, tem uma derrota, 2 empates e 2 vitórias, tá? O Atlético Mineiro tem um time bom, joga até bem. O negócio que ele tá dividindo aí a atenção entre o brasileiro e a sul-americana, tá disputando a final, tá? E por isso oscilou muito, tá? Porque tem um time bom, não era para estar nessa posição aí. Então, provavelmente vai para a Libertadores, que para mim, na minha opinião, deve ser campeão aí da Sul-Americana. No esporte não tem o que se falar, tá? O esporte aí, algumas vezes faz alguns jogos aí que até traz aí uma certa resistência para os outros times, mas geralmente perde, tanto em casa como fora. Então eu acredito nesse jogo aí que o Atlético Mineiro ganhe, tá? Mas porém eu vou colocar um duplo aí, meu segundo duplo, que é empate, para pegar uma possível surpresa aí, né? Surpresa não seria nenhuma surpresa, um empate, né? Mas
Possa ser que a gente pegue essa coluna do meio aí, eu vou colocar um duplo aí. Mas se você quiser ir seco aí nesse jogo do Atlético Mineiro, não seria exagero, não. Eu não acredito que o Atlético Mineiro perca o esporte. O esporte já está já pensando no planejamento de 2026, tá? Então, nosso segundo confronto é empate ou vitória para o Atlético Mineiro. Beleza? Vamos para o próximo. Continuando aqui, o nosso confronto 3 é entre a equipe do Vasco e o Juventude, tá? O Vasco vinha de uma sequência aí muito boa de vitória, tá? Porém, vem agora de duas derrotas seguidas, né? Como para você ver como o futebol é, né? De repente muda da água para o vinho. O Vasco ocupa hoje a nona colocação do campeonato, tá querendo brigar ali por uma possível vaga aí na pré-Libertadores. Tá? O Vasco hoje tem 42 pontos, tá? Seu último jogo ele perdeu para o Botafogo por 3-0. Antes disso, perdeu em casa para o São Paulo por 2-0. Tá? Já o Juventude está brigando lá embaixo, tá? Tentando fugir de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Ocupa a 18ª posição. Tem 29 pontos, tá? A mesma quantidade de pontos do Fortaleza. No seu último jogo, venceu o Sport fora de casa por 2-0. Muito importante. O Sport está ali brigando também para sair. Na verdade, o Sport já está praticamente já rebaixado, né? Tem 17 pontos, questão de tempo para ser rebaixado. Porém, o Juventude, ele não tem feito jogos tão bons, apesar dessa vitória aí no último jogo, ele não tem feito jogos tão bons, tá? O Vasco, por sua vez, estava jogando bem, tá? Eu assisti o jogo contra o São Paulo, iniciou bem, mas depois se desorganizou, tá? Eu acho que o Diniz acabou ali se perdendo nas substituições, no esquema tático. E contra o Botafogo, o Botafogo foi superior boa parte do jogo, tá? Então esse jogo aqui, o meu palpite é a vitória do Vasco ou empate, tá? Eu acredito que o Vasco vai se reabilitar aí no campeonato e deva sair com a vitória aí em cima do Juventude. Eu coloquei esse duplo para pegar uma possível surpresa aí, que seria o um empate entre Vasco e Juventude, tá? Então usamos o terceiro duplo, tá? Vamos lá para o confronto 4 entre Internacional e Bahia. Esse jogo aqui é um jogo que, na minha humilde opinião, vai dar empate, tá? Inclusive é meu palpite. Por quê? O Internacional não está fazendo bons jogos, tá? O Internacional vinha muito ruim há umas 5 rodadas, 6 rodadas atrás, porém fez alguns resultados bons e acabou se reabilitando. Porém, nos últimos jogos também não está vindo de bons resultados, tá? Já o Bahia é interessante a campanha do Bahia. Em casa, o Bahia é muito forte, assim como o Mirassol, como eu citei no primeiro confronto, tá? O Bahia, em casa, tem feito jogos assim ótimos, né? Inclusive ganhou o Palmeiras, que é o líder, ganhou o Flamengo também, tá? Eu acho que com o Cruzeiro ele empatou, se eu não me engano, em casa. Tá, então dos três primeiros jogos, os jogos contra os três primeiros colocados da tabela, ele foi bem. Na verdade, contra o Cruzeiro, ele perdeu, tá? Dos três primeiros aí, só em casa, só para quem que ele perdeu foi pro Cruzeiro, mas ele ganhou o Palmeiras e ganhou o Flamengo, que são dois times excelentes, para mim os melhores aí da América do Sul, tá? Então, diante disso, eu acredito que o Bahia aí deva sair com empate lá do Beira-Rio, tá? Eu usaria aqui um duplo, tá? Um duplo para a vitória do Internacional e o Bahia, mas como eu não tenho mais duplo, porque eu vou usar em outros jogos, eu vou de empate, tá? Empate nesse jogo, eu acredito que esse jogo deve ser 1-1,
O Internacional não está fazendo bons jogos, como eu falei para você. O Internacional, no seu último jogo, perdeu por Vitória. Vitória está brigando lá embaixo. O Internacional também não está muito longe da zona. Tá? Hoje o Internacional ele está a 3 pontos da zona de rebaixamento, então também está brigando. Tá? O Internacional, nos seus últimos 5 jogos, ele ganhou só um e perdeu três. Tá? E empatou um, de 0-0 contra o Internacional. Então vai ser um jogo muito pegado, muito disputado. O Bahia, porque quer se manter entre os 6 primeiros ali para ir para uma possível pré-Libertadores, tá? E também pode ali beliscar ali uma Libertadores. O Bahia só hoje só não tá no G4 porque fora de casa não faz bons jogos, tá? Então vai ser um jogo bem disputado, tá? Mas assim, time a time, o Internacional é melhor que o Bahia, tá? Então eu vou no empate tentando pegar aí uma surpresa, tá? Mas se você quiser ir na vitória do Internacional, não é exagero, tá? E também é um jogo para quem gosta de jogar com triplo, é um jogo aí que cabe um triplo tranquilo, tá, pessoal? Então vamos para o nosso palpite nesse quarto confronto, é empate coluna do meio. Já no nosso confronto 5 temos o confronto do São Paulo contra a equipe do Bragantino, tá? Dois times aí que vêm de resultados ruins, apesar de que o Bragantino surpreendeu e ganhou o Corinthians, tá? E o São Paulo empatou com o Flamengo por 2-2 e ganhou o Vasco fora de casa por 2-0. Então são dois resultados bons, porém vinha de uma sequência bastante ruim, tá? As equipes. O, o São Paulo já estava um tempo sem ganhar, se não me engano, era 7 jogos antes desses dois confrontos que eu citei. O Bragantino hoje ele só não está na zona de rebaixamento porque ele fez no primeiro turno excelente, estava na parte de cima, tá? Porque, ó, para você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos ele perdeu 4 e venceu esse um contra o Corinthians em casa, tá? O São Paulo, como eu vinha falando para vocês, dos últimos 6 jogos ele perdeu 3, venceu 2 e empatou um, tá? Então ele vem se reabilitando. Os últimos 3 jogos ele vem se reabilitando, mas vinha de uma sequência horrível. Se você colocar aí nos últimos 10 jogos, o São Paulo teve somente 3 vitórias e um empate, tá? Então ele vinha de uma sequência horrível, tá? Então, dois times que vinham de uma sequência horrível, porém, estão se habilitando nas últimas rodadas, tá? O Bragantino venceu aí o confronto regional contra o Corinthians e o São Paulo empatou com o Flamengo, né? Empatar com o Flamengo não é fácil, tá? Hoje o Bragantino ocupa a 12ª posição com 39 pontos, tá? Tá ali no meio de tabela. São Paulo ocupa a 8ª posição. Hoje o grande objetivo do São Paulo é uma possível pré-Libertadores, né? Para salvar a temporada aí. Tá? Então nesse jogo aqui, pessoal, meu palpite vitória do São Paulo. Eu vou de vitória do São Paulo. Seco, que eu acredito que o São Paulo aí achou o caminho de volta das vitórias. Apesar da vitória do Bragantino, eu assisti o jogo, o Bragantino, o Corinthians jogou mal. E o Corinthians vem jogando muito mal fora de casa. É outro time que só ganha em casa. Tem algumas vitórias fora, mas é um time que fora de casa é horrível, tá? Então, São Paulo, eu acredito que esse jogo vai ser na Vila, porque o Morumbi vai estar cedido para show. Uma coisa que eu acho muito errado, né? Os clubes colocarem show no lugar de mudar, né, de estádio por conta de show. Porém, a gente entende que isso é questão financeira, principalmente São Paulo, que está passando por uma crise financeira horrível, e até por isso que ele cedeu aí o Morumbi para show. Tá? Então, meu palpite é vitória para o São Paulo, tá? Seco. Acredito que o São Paulo deva ganhar esse jogo, apesar dos desfalques, mas São Paulo está se reabilitando e o Bragantino está muito ruim fora de casa e dentro de casa. Teve essa vitória dentro de casa aí, mas como eu falei para você, foi até uma surpresa, ok? Vamos lá para o nosso próximo confronto.
É o confronto 6 entre Chelsea e Wolves. Isso aí é pelo campeonato inglês. Tá? Esse jogo aqui também entre o Chelsea. O Chelsea vem numa fase bem melhor, é mais time, vai jogar em casa. Tá? Hoje o Chelsea ele ocupa a sétima posição do campeonato inglês e o adversário ocupa a lanterna, tá? O adversário, inclusive, ainda não nem venceu ainda no campeonato, tá? O Chelsea vem aí nos últimos 4 jogos aí com 3 vitórias e uma derrota, tá? Então não tem que se falar. Esse aqui, o Chelsea é grande favorito por estar jogando em casa, porque vai jogar contra uma equipe aí bem limitada, uma equipe que ainda não venceu. E o Chelsea tem um time bem melhor, tá? O ataque do Chelsea é bom, a defesa também é boa. E o Wolves já não tem tantos jogadores assim de destaque. A zaga é ruim, assistir um jogo para analisar aí o adversário. É bem ruim, a zaga é bem ruim, ataque ineficiente. Tá? Então não tem que se falar muito. O Chelsea é o grande favorito, eu acho, aí da Loteca 1219, tá? Eu acho que qualquer outro resultado além da vitória do Chelsea seria uma surpresa muito grande, uma zebra, né? Então eu vou de vitória seca para o Chelsea. No nosso confronto 7, nós temos a equipe do Parma e o Milan, tá? Esse jogo é pelo campeonato italiano, tá? Aqui também nós temos um confronto entre um time que está fazendo um início de temporada muito bom, porque não sabe, a Europa está em início de temporada, tá? O Parma, para você ter uma ideia, o Parma dos últimos 5 jogos ele não venceu nenhum, perdeu 13 e empatou 2. Já o Milan não perdeu nenhum, porém empatou 3 e venceu 2, tá? O Parma ele ocupa a posição 16º do campeonato com 7 pontos, tá? Então tá fazendo uma campanha horrível, tá quase na zona de rebaixamento. Já o Milan é o terceiro colocado, tá atrás apenas do Napoli e da Inter. Eu acredito aqui, pessoal, numa vitória aí do Milan, por ter um time bem melhor que o Parma. Mesmo o Parma jogando em casa, tá? Acredito numa vitória aí do Milan, tá? Porque o Parma tem um time bem limitado e não tem feito bons jogos, tá? Então, por esse motivo, eu vou de vitória, tá? Do Milan. Porém, mesmo a razão de eu ter colocado um duplo no jogo do Atlético, eu vou colocar um duplo aqui nesse jogo, que é o empate, entendeu? Porque o Parma pode ali fechar o jogo para sair pelo menos com um ponto aí nesse confronto, tá? Então, eu vou colocar um duplo. Então, seria a vitória para o Milan ou empate. Ok? Esse é o meu palpite do confronto 7. Tá? Mas quem quiser colocar aí um seco para o Milan não seria exagero. Beleza? Temos o nosso próximo confronto entre Corinthians e Ceará. Tá? O Ceará ontem empatou contra o Fortaleza. Inclusive, estava perdendo o jogo. No finalzinho do jogo, Pedro Raul foi lá e marcou. Tá? O Corinthians em casa é muito bom. Tá? Então, não tem que se falar. O Corinthians, com a campanha dele em casa, ele estaria ali pelo menos no G6. Se ele igualasse a campanha em casa, fora de casa. Só que o Corinthians é muito ruim fora de casa. O Corinthians perdeu no último jogo para o Bragantino, fora de casa, mas dentro de casa é um time forte. E o Ceará também. O Ceará fora de casa até tem feito alguns jogos aí interessantes, mas a campanha é fraca fora de casa. Tá? Então, por esse motivo, eu vou de vitória do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians deve vencer esse jogo. Tá? Eu vou dizer. Se você quiser colocar um duplo aí, seria Corinthians e empate. Tá? Porque o Ceará também é um time que gosta de empatar. Tá? O Corinthians gosta de. Perdão, o Ceará gosta de empatar, porque
fica se defendendo, defendendo e joga no contra-ataque, tá? Então não seria aí um exagero você colocar aí um empate nesse jogo entre o Corinthians e o, o Ceará, tá? Então eu vou de vitória para o Corinthians, tá? Para você ter uma ideia, o Corinthians dos últimos 5 jogos em casa ele venceu 4, perdeu um, e esse um foi contra o Flamengo ainda. Já o Ceará fora de casa dos últimos 5 ele perdeu 3, empatou um e venceu uma só fora de casa que foi contra o São Paulo, que estava naquela situação ali ruim, né? Muito ruim, não estava ganhando de ninguém, tá? Então é importante passar esses dados para vocês. Mas o Corinthians deve vencer essa partida aí sem grandes dificuldades, tá? Então meu palpite é coluna um, vitória do Corinthians. Já o jogo nono, o confronto nono entre Vitória e Botafogo, tá? Esse jogo aqui é um jogo que aparenta ser fácil, na minha opinião, que o Botafogo vai levar, tá? O Botafogo com certeza é bem mais time que o Vitória, tá? Porém, o Vitória acendeu ali uma esperança, tá? O Vitória acredita que ele possa ainda sair dessa zona de rebaixamento, tá? E ficar na Série A. E ele até pode, tá? Ele tem chance, só que ele tem que vencer. E tem que vencer principalmente esse jogo aqui que é em casa, tá? Então, nesse jogo aqui eu vou de duplo aberto, vitória por Botafogo ou vitória por Vitória, né? O Vitória vem de vitória sobre o Internacional, tá? Por 1-0. E o Botafogo vem de vitória sobre o Botafogo por 3-0. Tá? Um dado aqui interessante, o Botafogo fora de casa ele tem sido uma equipe bem irregular. Dos últimos 5 jogos ele empatou 2, perdeu 2 e venceu somente uma, que foi contra o Ceará, tá? Lá em Fortaleza. Tá? Então fica aí um alerta, tentando pegar aí uma possível surpresa. Eu vou de duplo aberto, usando aí meu quarto duplo, tá? Como eu falei, o Botafogo aí tá tentando encostar aí no Mirassol, tá? Tá com 51 pontos, o Mirassol tá com 56. Se o Mirassol perder para o Palmeiras e ele vencer o Vitória, ele fica a 2 pontos, tá? Da vaga direta para Libertadores. Ninguém quer ir para a Libertadores, tá? Então esse jogo aí vale muito para o Botafogo. Já o Vitória tá ali com a derrota do Santos ontem. O Vitória abriu 1 ponto do Santos, tá, na zona. Então, se ele vencer, tá, e se ele vencer o jogo dele e o Santos perder, que é a tendência que o Santos vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians não, o Santos vai jogar contra o Flamengo, perdão. Ah, vai jogar contra o vice-líder, né? Então a tendência é perder também, ele vai abrir aí 4 pontos, né, do Santos. Aí já dá uma respirada aí na parte de baixo. Então vale muito esse jogo por Vitória, tá? Muito mesmo, interessante. Tá? Então meu palpite aí é duplo aberto, Vitória ou Vitória por Botafogo, tá? Vamos lá, nosso próximo confronto é o confronto 10 entre o Cruzeiro e o Fluminense, tá? Esse jogo aqui vai ser um jogo bem difícil, tá? Um jogo bem pegado. Porque o Cruzeiro está em terceiro lugar, está colando ali no Cruzeiro. O Palmeiras deu uma esticadazinha com a vitória de ontem sobre o Santos e o empate do Flamengo contra o São Paulo. O Cruzeiro vem vencendo os jogos dele e o Cruzeiro está ali perseguindo a segunda colocação. O Flamengo que não se cuide. O Fluminense venceu também um confronto bem importante, venceu o Mirassol, que vinha fazendo bons jogos, né? Ganhou por 1-0. O que acontece? O Fluminense, fora de casa, ele tem uma campanha muito fraca. Pra você ter ideia, dos últimos 5 jogos ele perdeu 3, e foram 3 derrotas seguidas, fora de casa. Empatou um e venceu só uma contra o Vitória, tá? Uma equipe bem limitada. Então, fora de casa, o Fluminense é muito ruim, tá? Já o Cruzeiro em casa vem fazendo uma ótima partida, uma ótima campanha.
boas partidas. Pra você ter ideia, dos 5 últimos jogos, ele venceu 4 e empatou um. Foi até um tropeço contra o Sport, tá? Mas vem fazendo bons jogos em casa. Então o Flamengo aí tem, o Flamengo já, perdão, o Cruzeiro tem aí um ataque excelente, uma zaga boa, tá? O Fluminense tem ali um ataque ali razoável, né? Só que na minha opinião, o grande problema do Fluminense é a zaga. A zaga do Fluminense não é uma zaga tão confiável, tá? Erra muito, tá? Então eu acredito que esses erros aí o Cruzeiro vai aproveitar, tá? O Cruzeiro tá vindo com sangue nos olhos aí, porque ainda tem uma pequena chance de título, então ele vai correr até o último minuto, tá? Então eu acredito aí numa vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, tá? Então meu palpite é Cruzeiro, vitória, coluna um. O nosso confronto 11 é entre Manchester City e Liverpool, um clássico, né, da Inglaterra. Clássico é clássico, né? Sabe que clássico tudo pode acontecer, tá? O Liverpool, ele vem de uma grande vitória aí na terça-feira, se eu não me engano, tá? Pela Liga dos Campeões, né? Pela Champions, por 1-0, tá? Em casa, sobre o Real Madrid. Ah, mas é uma grande vitória vencer de 1-0 do Real Madrid, pelo time que o Real Madrid tem, é uma grande vitória, tá? Dos últimos 5 jogos, contando Premier League e Champions League, o Liverpool tem 3 vitórias e 2 derrotas. Teve uma derrota aí, acho que foi pela Copa da Inglaterra para o Crystal Palace. Teve uma derrota aí também na Premier League fora de casa, tá? Mas tem um dado aqui interessante sobre o Liverpool. O Liverpool, nos clássicos, ele perdeu para o Manchester em casa, perdeu para o Chelsea fora de casa. Então, nos clássicos, ele não está indo tão bem assim, tá? Já o Manchester City dos últimos 5 jogos, perdeu só um, que foi contra o Aston Villa, fora de casa, e venceu as quatro confrontos. Quatro confrontos, né? Pessoal, desculpa que eu tô um pouquinho ruim da garganta, inclusive, por isso que demorei para gravar esse vídeo. Então, dos últimos 5 jogos, ele venceu os 4 confrontos e perdeu um. Foi para o Aston Villa assistir esse jogo. Então, o Aston Villa foi bem cirúrgico e venceu o Manchester City. O Manchester City começou naquela pressão inicial e depois deu só Aston Villa, tá? Então, o Manchester vem de vitória aí sobre o Borussia, tá? Pela Champions League, por 4-1, tá? Seu último jogo na Premier League ele venceu por 3-1. Então, assim, jogando em casa, eu acredito que ele vença o Liverpool, porque o Liverpool, apesar dos resultados bons aí, contra times grandes ele não venceu ainda no campeonato. O campeonato tá bem no início, tá? Então, nesse jogo eu vou usar meu último duplo, tá? Que é duplo aberto, Manchester City ou Liverpool, tá? Se você quiser colocar um trio, quem gosta de jogar trio não é exagero. Quem quiser colocar também Manchester empate, não é exagero, mas eu vou buscar aí uma surpresa que seria a vitória do Liverpool. Não é bem uma surpresa porque é clássico, né? Mas pelo momento atual das equipes, todo mundo acredita que o Manchester deva vencer esse jogo, tá? Então, meu palpite é coluna um ou coluna 2, tá? Meu último duplo. Lembrando que esse jogo aqui, ele, ele tem 5 duplos, tá? 5 duplos. Vou até ver aqui quanto é que ele custa, tá? Para passar direitinho para vocês aqui. Quanto é que ele custa se você for fazer ele individual? Você pode comprar bolão também. Você pode acessar aí o site da Caixa Econômica, tá? E comprar o seu bolão, beleza? Então, esses 6 duplos, você custa R$ 128, tá? Não é muito barato, tá? Mas
você cobre aí 43% dos jogos, tá? Com duplo, né? Com duas possibilidades, beleza? Então vamos lá para o nosso próximo confronto. Só relembrando o confronto anterior, confronto 11, Manchester City e Liverpool, então a vitória para ambos os lados é meu último duplo, tá? Nosso próximo confronto é entre o Flamengo e o Santos, tá? No Maracanã, em São Paulo. O Flamengo é bem mais time que o Santos vem de derrota, tá? O Santos está com zona de rebaixamento, tá com cara que vai cair, tá? Tá fazendo jogos ruins. Parece que o Neymar volta nesse jogo aí, tá? Eu tenho minhas dúvidas até quanto o Neymar é decisivo, tá? O Neymar, para mim, dificilmente vai voltar a ser aquele jogador que era antes, tá? Mas pode, é um jogador que tem vários recursos, né? Pode ser que numa uma jogada ele faça gol, tá? Mas eu não acredito numa vitória do Santos, nem mesmo no empate. Eu acredito que o Flamengo, diante dessa torcida, vai ganhar esse jogo, apesar de que o Flamengo oscila muito, tá? Oscila muito mesmo. O Flamengo faz ótimos jogos e do nada faz alguns jogos bem ruins, tá? Então, eu vou de vitória para o Flamengo, tá? Se você quiser pegar de uma possível zebra, seria colocar aberto, né? Um duplo aberto. Mudar um desses duplos aí que eu fiz no jogo e você pode colocar nesse jogo aqui. Eu não vejo necessidade, acho que o Flamengo ganha esse jogo, pelo menos dos 3 gols de diferença. Ontem o Palmeiras ganhou o jogo por 2-0, mas poderia ser uma goleada. O Brazão, né? O goleiro do Santos é muito bom, pegou muito, muito mesmo. O Palmeiras finalizou, se eu não me engano, 15 vezes no gol e ele defendeu. Ó, de 15 chutes no gol, ele defendeu com efetividade 13, né? Então é um excelente goleiro, tá? Flamengo é aquilo que eu falei, o Flamengo vai muito de como a galera tá, né? Mas tem um elenco excelente, entendeu? Ele vai muito do momento dos jogadores, entendeu? É isso que o Flamengo perde, porque tem dia que os jogadores parece que estão querendo dormir em campo, né? E é complicado. Mas esse jogo 12 eu vou de vitória do Flamengo, tá? Não tem que se falar. Jogo 13 é entre Valência e Real Betis, tá? O Valência está fazendo um início de campeonato muito ruim, tá? O Valência já foi um time bem, bem competitivo, porém hoje já não está mais como antes, tá? O Valência aí vem de resultados ruins, tá? O Real Betis, na minha opinião, está jogando melhor, tá? Que o Valência. Pra você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos do Valência, ele oscilou demais. Pra você ter uma ideia, ele tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. Tá? Aproveitamento ruim, tá? Ruim. Em casa, ele tem 2 derrotas, inclusive 2 seguidas, 2 vitórias e um empate. Tá? Já o Betis fora não tem nenhuma derrota, tem 3 vitórias e 2 empates. Tá? Então eu acredito que o Real Betis aí é melhor time, tá? Que o Valência. Porém, todavia, entretanto, esse jogo aqui, para você ter uma ideia dos últimos confrontos entre Valência e Betis, o último confronto foi agora no mês de maio, foi 1-1 na casa do Betis. Confronto anterior em casa, o Valência ganhou por 4-2, foi em 2024, tá? Em casa, o Valência costuma vencer os jogos, tá? Ou vencer ou empatar, tá? Então, nesse jogo aqui, pessoal, mesmo o Real Betis jogando melhor, tá? No momento melhor, eu vou de vitória do Valência, tá? Não pelo momento do time, mas sim pretendendo pegar aí uma possível surpresa. Eu volto a falar, surpresa para a Lateca, tá? Não é surpresa para o futebol, porque uma vitória do Valencia em casa é normal. Tá jogando em casa, mas para a Loteca é uma surpresa. Todo mundo achando que o Real Betis vai ganhar e o Valencia vai lá e faz 1-0, 2-0, tá? Mas o momento melhor é do Real Betis. Se você for também na vitória do Real Betis,
não tem problema, tá? Mas eu vou na vitória do Valência, tentando pegar aí um possível surpresa para a Loteca, tá? Esse jogo aqui, se eu jogasse com triplo, era outro jogo que eu iria de triplo, tá? Triplo ou duplo, se ainda tivesse algum duplo, eu ia de duplo aberto, Valência ou Real Betis, tá? Então esse é o meu palpite, tá? Nosso último confronto, tá? Confronto 14 entre Fortaleza e Grêmio. Esse jogo aqui é um jogo difícil, tá? Que mexe com a briga lá embaixo da tabela, né? Então é um jogo aí que promete, tá? O Grêmio ensaiou uma reação, tá? Ganhou alguns jogos, porém nos últimos jogos vem oscilando, entendeu? Oscilando bastante. Fortaleza teve 2 jogos atrás aí aquela vitória sobre o Flamengo, 3 jogos atrás, melhor dizendo, aquela vitória surpreendente contra o Flamengo, todo mundo dava como certo a vitória, tá? Mas acabou vencendo o Flamengo. Já o Grêmio vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu em casa para o Cruzeiro, tá? Na última rodada, acho que foi quarta-feira, dia 5. Perdeu também para o Corinthians fora de casa. O que acontece? O Grêmio, fora de casa, o Grêmio é horrível, tá? Dos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 e essas 3 derrotas foram em seguida, empatou com o Santos e ganhou o Internacional num jogo bem conturbado, aí, um clássico bem conturbado aí, no mês de setembro. Já o Fortaleza em casa, ele vem nos últimos 5 jogos, ele vem de vitória sobre o Flamengo, como eu citei, uma vitória bem surpreendente. Vem de 2 derrotas e 3 vitórias, tá? Então é uma, é um rendimento aí na casa dos 70%. Eu acredito nesse jogo aqui, sinceramente, numa vitória do Fortaleza. Não pelo que o Fortaleza está jogando, mas sim pelo que o Grêmio não joga fora de casa. Então, eu acho que o Fortaleza precisa do resultado, tá? Se quiser sonhar ainda aí com acesso aí, com acesso não, perdão, com a permanência na primeira divisão, ele tem que vencer esse jogo aí contra o Grêmio em casa, tá? O Fortaleza está com 29 pontos, tá a 5 pontos do Vitória, que é o último time aí. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ou o último time fora da zona da degola, né? Então, Fortaleza aí, para manter viva a esperança, tem que ganhar esse jogo. Se ele perder esse jogo, Vitória ganhar, Santos empatar ou ganhar, aí fica difícil para ele. Eu acredito que aí já vai ficar bem mais difícil. Já vai ficar próximo da situação do esporte, tá? Então ele precisa ganhar e tem a mesma quantidade de pontos do Juventude, tá? Então tem que ganhar. Então eu acredito aí numa vitória, tá? Do Fortaleza. O Fortaleza não tem um grande time, não tem um grande ataque, tá? Porém, eu acredito numa vitória, não pelo Fortaleza ser um time brilhante, mas sim pelo Grêmio jogar muito mal fora de casa, tá? Então eu acredito aqui na vitória do Fortaleza. Se você quiser colocar aí também um duplo aberto, não seria exagero, ou um triplo, se você gosta de jogar com triplo. Tá, pessoal? Então esse foi a análise aí dos nossos 14 confrontos, tá? Aí tá na tela aí, se você quiser bater um print. Se você quiser usar as análises isoladamente, que é o que eu aconselho, faça, tá? Analise aí o jogo. Se fizer sentido para você, coloque no seu bilhete. E se você quiser também fazer esse jogo aí, ele custa R$ 128, tá? Com 6 duplo, tá? Você já cobre aí 43% dos resultados, pelo menos com duplo, né? Sua chance já aumenta em 70% nesses 6 jogos, tá? Então, é bastante interessante aí, tá, pessoal? Obrigado. Se inscreva, curta, compartilha, comente o vídeo aí. Obrigado. Desculpa que eu tô ruim da garganta, tá? Quase eu não gravo esse vídeo hoje, mas com o compromisso aí de passar informação para você toda semana sobre a loteca, eu gravei esse vídeo. Obrigado, pessoal. Até a próxima, tá? Você é muito importante para o nosso canal, então deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu!